Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa na Ubra TV. Por óbvio, todo mundo sabe, véspera de feriado significa trânsito mais do que congestionado na região metropolitana. Por isso, daqui a pouco estarão conosco o Luiz Carlos Reck, apresentando o programa, o Rafael Jacques, técnico campeão do interior com o São José. Um grande trabalho fez o Jacques no comando do Zequinha e por pouco não avançou para essa decisão com o Grêmio. Também estará conosco em breve o Felipe Assunção, que é conselheiro do Internacional. E mesmo sem jogos, tem assunto para falar do Internacional e como tem assunto nos lados do Beira-Rio. E já aqui conosco o Elvio Henrickson, que é integrante do movimento Grêmio Democrático, é um gremista, trabalha muito dentro de um dos movimentos mais fortes que tem o Grêmio, porque há uma organização muito forte desses movimentos. E o Elvio vai participar conosco, vai contribuir nesse debate, nessa, não antivéspera ainda, porque o jogo é domingo, mas já nesse clima de decisão do Campeonato Gaúcho. O Renato diz que amanhã vai ter treinamento com portões abertos na arena, no sábado deve realizar de igual maneira um trabalho com portões abertos, até porque não promete fazer grandes mistérios o treinador. Mas existe uma dúvida na equipe, alguns colocam como dúvida entre Arthur e Jailson. Mas daqui a pouco dá para colocar o Maicon junto nessa disputa, ou por que não até um meio-campo com essas três peças. Enfim, algumas surpresas que o Renato tem ainda, até porque, meu amigo Elvio, é difícil definir quem nesse momento é titular nesse meio-campo do Grêmio, porque o Arthur dispensa comentários, o Maicon está muito bem e o Jailson igualmente está muito bem. É difícil escolher as duas peças dali, né, Elvio? Boa noite, prazer te receber aqui. Boa noite, Maurício, obrigado pelo convite. Eu sou daqueles que acham que o Maicon e o Arthur podem jogar juntos. Existe uma discussão, né, de se poderiam ou não. Eu acho que cabe perfeitamente os dois jogarem juntos. E aí, nesse caso, poderia sobrar para o Jailson, né? Agora, mas que está jogando muito também, né? Também, todos merecem ser titulares, mas o Renato só pode escolher 11, né? Então, eu penso que para mim, de titularidade hoje, teria que se iniciar com o Maicon e o Arthur, embora o Grêmio treinou hoje à tarde com outra formação. O Renato vai aos poucos definindo, mas claro, hoje, por exemplo, os atletas que atuaram ontem não tiveram a oportunidade de treinar de igual maneira como, por exemplo, o Jailson, que não iniciou a partida ontem. Enfim, há uma possibilidade ainda de o Renato modificar amanhã e a tendência, a grande projeção é de que joguem Maicon e Arthur lado a lado no meio-campo gremista. Só para a gente dar uma ideia até para o nosso telespectador, vamos mostrar algumas imagens da Concepa de como é que está a Freeway nesse momento. Aí é a região de Cachoeirinha, ali é o primeiro acesso à esquerda, o acesso de quem está indo para Assis Brasil. Percebe que há um movimento muito intenso na Freeway, tanto em direção ao litoral, que é essa faixa que nós estamos vendo os carros de frente, que nós vemos a luz branca, quanto em direção a Porto Alegre, que é a faixa contrária, ali próximo do logo da Ubra TV, à direita da imagem, um movimento muito grande. Nós tivemos acidente também na 386, aqui em Nova Santa Rita, que acaba trazendo reflexos, porque muita gente vai para o interior nesse momento, não mais para o litoral, até pela questão diferenciada já do clima e tudo mais. Então, por isso nós temos um clima bem diferente, inclusive no trânsito, com muitos problemas, e isso acaba atrapalhando o desenrolar natural das coisas. Deixa eu repassar rapidamente alguns dos principais destaques de hoje. Foi definida já a arbitragem dos 2 jogos da decisão do Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo, domingo, 4 da tarde na Arena, terá a arbitragem de Anderson Daronco e a partida de volta será apitada pelo Leandro Voaden. Todo mundo imaginava, e isso de fato se confirmou, que os 2 melhores árbitros do Rio Grande do Sul seriam escalados para as 2 partidas decisivas. O Renato tem o treinamento dessa sexta-feira como a principal atividade para definir a equipe que enfrenta o Brasil de Pelotas. Groi, Léo Moura, Jeromel, que volta da seleção, Kahneman, que volta depois de cumprir a suspensão automática, e Cortez, Maicon, Arthur ou Jailson, e aí se coloca essa dúvida,
Ramiro, Everton, Luan e o Jael no ataque. É a tendência de equipe titular do Grêmio para começar essa partida. O Brasil de Pelotas também deve vir muito forte, também deve vir com a sua equipe titular, por óbvio. Pitol, Ederciola, Leandro Camilo, Everton e Arthur, Leandro Leite, Valdemir, Calisson e Mossoró, Alisson Farias um pouco mais adiante com o Léo Bahia. Você confia nessa equipe do Brasil e no Klemer, ex-jogador do Internacional, para impedir que o Grêmio ganhe esse título, Felipe Assunção? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite ao colega aqui da mesa. Cheguei meio chutado aí nessa questão. Elvio Henrickson, do movimento Grêmio Democrático. Desculpa, só cheguei atrasado. O trânsito estava pesado. A esperança agora é o Brasil de Pelotas, já que a gente ficou no caminho, né? E o Klemer, na realidade, traz um pouco da base do Inter, que fortaleceu muito esse processo do Brasil, que acho que ajudou a chegar a essa final. Mostrou competência, tem jogadores ali que não emplacaram no Inter, mas poderiam ter dado certo. Isso faz parte dos jovens, esse processo todo de constituição, Alisson Farias, entre outros jogadores. Acho que é uma boa oportunidade, o Grêmio é amplamente favorito, mas acho que ainda há uma chance com o segundo jogo sendo no Bento Freitas, Maurício. Esse estado do campo, daqui a pouquinho se o Brasil arrancar um resultado não tão elástico aqui na arena, pode ser que ele brigue ainda. Esse favoritismo que o Felipe falou, Elvio, ajuda, atrapalha, ou o Renato está conseguindo fazer com que isso não entre para o vestiário e atrapalhe o grupo de jogadores? Olha, o Renato trabalha muito bem essas questões, não deixa entrar essa questão de favoritismo, euforia. Não tem dúvida nenhuma que a diferença de qualidade entre o Grêmio e o Brasil de Pelotas, embora tenha chegado merecidamente aonde chegou, é uma diferença muito grande. O Grêmio tem feito o resultado normalmente já na primeira partida e só a final não está sendo perfeita em razão de não ser na arena, né? Qualquer gremista gostaria de disputar a segunda e última partida no seu estádio, evidentemente. Mas eu creio que o resultado vai ser feito agora, domingo, na primeira partida. O resultado, então, os primeiros 90 minutos. No Grenal isso deu certo, essa estratégia de sufocar o adversário nos primeiros 90 minutos deu certo e também deu certo no último confronto, né? Se observa que o Grêmio sobrou, no meu modo de ver, sobrou, né? O primeiro Grenal fez o resultado que tinha que fazer, com todo respeito aos colorados, com um chocolate do Beira-Rio no primeiro tempo, né? Segundo tempo, aí acontece aquela situação que o Renato bem colocou ontem na entrevista, e muito bem colocado, que é uma situação que eu venho falando há bastante tempo. O jogador de futebol, ele alcança o resultado e ele senta no resultado, né? Ele não mantém aquele nível de intensidade o tempo todo, né? Ele alcança uma vantagem e parece que ao natural cai. Renato comentou bastante isso ontem. E se a gente observar o que se sucedeu nos confrontos, foi exatamente isso. O primeiro Grenal, 2-0 no primeiro tempo, o Grêmio sentou no resultado, ficou esperando, embora faltou um pouco de preparo físico ali naquele momento para o Grêmio no segundo tempo, porque o Internacional vinha já de um mês, quase um mês, né, de preparação física antes do retorno do Grêmio. No primeiro Grenal da Arena, indiscutível, os 3-0, né? E aí o Grêmio vai para o segundo Grenal administrar o resultado, né? Onde podia perder e perdeu pelo placar que podia perder, né? Para mim isso tudo é explicável no sentar no resultado, né? No se acomodar com a vantagem, né? Não se tem dúvida nenhuma da diferença de qualidade. E eu acho que o Grêmio tem toda a condição, né, de domingo sair com um bom resultado para que possa depois administrar a segunda partida, uma partida difícil, um time que tem que ser respeitado, que não chegou por acaso, chegou com jogadores que têm qualidade, vários jogadores emprestados do Internacional, né, 3 ou 4, né?
E acho que vai ser uma grande final e espero que o Brasil não faça o feito de 1919, né? Que conseguiu ganhar a primeira final do Gauchão sendo repetida agora, ganhar 99 anos depois. Eu acho, depois Maurício, de quase um para século. contribuir um pouco com esse debate, com essa final Grêmio-Brasil de Pelotas, acho que a gente poderia ponderar um pouquinho. Obviamente, eu acho que se trata essa supremacia do Grêmio no Gauchão e até nos Grenais, muito mais pelo conjunto do Grêmio de 3 anos, pela sequência do Grêmio na formação tática, do que se só por os jogadores individualmente eu classifico a nível futebol brasileiro. O Grêmio já está mais acostumado a Exatamente, esse tipo. não só mais acostumado. O primeiro jogo, o primeiro Grenal dos 3, não sendo os eliminatórios... Da fase classificatória. Eu acho que foi muito mais inoperância do Inter do que se só a supremacia do Grêmio. Apesar do Grêmio ser superior. Mas o Inter não apresentou nada naquele primeiro Grenal. E o Grêmio jogou ao natural que o Grêmio joga sempre. Até o Grêmio não impôs tanta questão física, não propôs tanta intensidade de jogo. O Grêmio jogou ao natural o seu futebol naquele 4-2-3-1, tocando a bola tranquilamente, porque o Inter não conseguia passar o meio-campo, o Inter não conseguia estabelecer uma saída de jogo, um propósito de jogo, que foi o que o Inter objetivou naquele primeiro jogo, no primeiro Grenal. Onde quero chegar fazendo um comparativo com o Brasil? Eu acho que tem bons exemplos para o Brasil fazer um enfrentamento para o Grêmio. Os times que esperaram o Grêmio tanto no Gauchão, quanto na Copa do Brasil e quanto na Libertadores, claro, qualidades diferentes. Mas o Botafogo esperou o Grêmio, conseguiu complicar com o Grêmio na Libertadores. O próprio Cruzeiro, uma extrema qualidade, muita qualidade a mais, mas conseguiu também complicar. O Lanús, no primeiro jogo, esperou o Grêmio na arena, conseguiu bloquear o Grêmio, aí no segundo jogo propôs o jogo contra o Grêmio, não conseguiu segurar. Acho que se o Brasil esperar fazer esse jogo da retranca, é a única chance dele. Ler bem como pode se jogar contra o Grêmio. As equipes que jogaram de igual para igual contra o Grêmio, hoje até eu escutei o Tinga no programa do meio-dia. Preliminar. O Tinga mesmo, que acompanha futebol, eliminou o próprio Grêmio com o Cruzeiro no ano passado. Tem que esperar o Grêmio, preencher o meio-campo, bloquear, e foi como o Inter ganhou o último Grenal. O Inter ganhou o último Grenal sem uma proposta de jogo, de convicção a longo prazo. Mas o Inter ganhou o último Grenal propondo um jogo extremamente defensivo e com muita aptidão, muita força física, muita imposição. E aí eu acho que é a única força, a única maneira de o Brasil enfrentar o Grêmio, bloqueando e muita força física. O Tinga hoje no preliminar estava comentando, e o Elvio pode concordar ou não com isso, que na visão dele, Paulo César Tinga, aliás, você pode conferir esse programa na íntegra no nosso Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, ele disse o seguinte, olha, para ganhar do Grêmio hoje, qualquer equipe tem que transformar o jogo em um jogo feio. Tem que fazer aquele jogo truncado, aquele jogo com poucas oportunidades, e acredito que o Brasil de Pelotas, em especial, tende a jogar assim contra o Grêmio, até pela diferença de qualidade das duas equipes, né, Elvio? É natural que as equipes de menor expressão, de que não tenha todo um plantel, como o Grêmio tem, com a qualidade que o Grêmio tem, é natural que se retranque, né? Agora, a retranca sempre é uma faca de 2 gumes, né? E se o time ficar somente atrás, ele vai acabar tomando gol. Então, se alguém tem alguma pretensão, né, ele tem que manter um certo equilíbrio, evidentemente, tentando para o time menor, né, se ficar mais tempo retrancado, mas acabar saindo, né, em determinado momento. Mas é o que se espera, né? Ao natural é o que deve acontecer, né? Não se espera diferente de enfrentar uma grande retranca agora no domingo, mas a gente tem absoluta certeza que o Renato sabe como contornar essas dificuldades. Mas isso que o Tinga ressaltou hoje no programa do meio-dia não é só uma questão de times menores também, é estrategicamente trabalhar principalmente o jogo do mata-mata, o jogo eliminatório. Ele trabalha muito mais o estado psicológico, muitas vezes, da equipe estar preparada para enfrentar aquela dificuldade. E isso o Klemer tem de experiência. Agora, o grupo de jogadores, a gente não sabe como se vai se comportar. Mas é uma estratégia que, com o Grêmio, o próprio Cruzeiro do Mano Menezes, no segundo jogo, abdicou,
jogou num 4-5-1 e na realidade o Thiago Neves era o falso da frente, o Cruzeiro jogou com 6 no meio campo. Então fica a dica pro Klemer, para que se bloqueie isso aí, uma dica para fazer uma queda de braço pro Grêmio. Né? Olha aqui, ó, só repassar rapidamente, porque muita gente está comentando no nosso WhatsApp. Hoje à tarde, o Flamengo primeiro divulgou uma nota demitindo o Rodrigo Caetano. Meia hora depois, aproximadamente, divulgou uma nota demitindo também o Carpegiani. Então, saiu o executivo e saiu o técnico do Flamengo. E o São Paulo está próximo de contratar o Gonçalo Carneiro, atacante que interessava ao Grêmio, do Defensor. O São Paulo avançou nas negociações e vai apenas confirmar o exame médico para confirmar esse jogador. Depois do intervalo, já com a bancada completa, nós seguiremos esse debate aqui no Cadeira Cativa. Já voltamos. Estamos voltando aqui, agradecer ao Maurício Freitas, porque quando tranca não adianta fazer nada, não adianta buzinar, não adianta querer montar em cima do carro da frente, não tem o que fazer. E a tranqueira está aí, ó, nós temos imagens da Concepa, e aí é na altura da Arena do Grêmio. Agora está se dissipando um pouquinho, houve problemas muito fortes recentemente na 386, que respinga, inclusive, em quase toda a extensão da BR-116, aqui da Ubra até São Leopoldo, mais ou menos. Então tem tranqueira de tudo que é jeito. Em função de acidentes, em função da quantidade de automóveis, isso que nós estamos em crise. A gasolina quase R$5 o litro. Então, quer dizer, o pessoal recém voltou das férias, está se mandando de novo aí, feriadinho, ó. Mas teremos uma arena lotada no domingo para Grêmio e Brasil de Pelotas. O Brasil destinou 2.000 ingressos para... aliás, o Grêmio destinou 2.000 ingressos para a torcida do Brasil. Na verdade, 1.700 para os torcedores, 300 para que os dirigentes possam usufruir lá e distribuir ao bel prazer. Então, teremos aí quase que 50 mil pessoas, com certeza, no próximo domingo. No primeiro título gaúcho do Renato, se chegar lá como treinador, e o Klemer tentando a sua primeira grande conquista. O Klemer que já foi campeão sergipano, né? Quando treinou o Glória de Vacaria, ainda pegou o... Não me lembro qual era o time que ele treinou lá em... Foi em Sergipe. Sergipe, vou buscar aqui. Não me lembro qual foi o time que ele treinou, mas é um dos mais conhecidos de lá. E acabou sendo campeão sergipano, junto com o filho do Ronaldo Rangel, como preparador físico. Mas a gente já falava aqui, já projetava com o Maurício, essa decisão onde o Grêmio tem uma possibilidade de abrir uma boa vantagem aqui. E o Jax, que fez um enfrentamento parelho e até jogando melhor do que o Brasil de Pelotas, pode falar a respeito. Boa noite, Jax. Boa noite, Rec. Prazer estar com o pessoal da bancada hoje. Realmente enfrentamos uma boa equipe, muito bem organizada pelo Klemer. Forte, né? Melhor equipe da primeira fase. Melhor equipe no geral da competição, né? Muito forte dentro da sua casa, principalmente. E jogamos de igual para igual, buscamos a nossa classificação, não perdemos, né? E durante as duas partidas, tivemos, de modo geral, maior número de finalizações a gol, maior volume de jogo. Mas quero parabenizar também, não só o meu grupo, né? Principalmente o meu grupo, pela atitude que teve, pela qualidade que teve nesse nível da competição. E, sobretudo, parabenizar o Brasil, depois de 60 e poucos anos, voltando para uma final. Então, 63 anos. E 99 anos que não é campeão. E um time que merece, né? Tem torcida, né? E se estruturou, está se preparando com um novo estádio. É importante. Né? Pra gente não ficar devendo, que o clube é o Sergipe mesmo. Sergipe. O presidente é o Silvio Santos, que admitiu que ficou devendo. Não o Silvio Santos famoso. Sim, não. É outro. Outro Silvio Santos. Oi. E admitiu que ficou devendo pro Klemer. Em determinado momento especularam a volta dele, mas disse, não volto porque estão me devendo dinheiro. Estava devendo até o final do ano passado. Agora tem uma situação, o cara que vai a Sergipe consegue passar por aquele aeroporto, tá tranquilo. É o maior índice de mosquitos por metro quadrado que eu vi na face da Terra. É o aeroporto de Sergipe. Eu nunca mais vou esquecer. Eu fiz um jogo
em que o Inter jogou em campo neutro contra o Bahia. O Falcão era o técnico do Internacional. Isso foi em 1993. Gol do Mazinho Loyola. Me lembro. O Internacional ganhou de 1-0 do Bahia. E eu nunca mais vou esquecer aquele aeroporto. Que coisa! Mas eram aquelas mosquinhas chatas, pequenininhas, não tinha. Entrava, era um problema. Saía, era um problema. Nunca mais esqueci de Sergipe. Mas é um estado simpático, simpático. Doutor Elvio Henriksson, integrante do Movimento Democrático, já falou há pouco com o Maurício, obviamente que está confiante, né, nessa equipe do Grêmio. Há uma disparidade, né? O Grêmio é muito melhor que o Brasil de Pelotas. O Grêmio com um time misto aqui já ganhou do Brasil. Saiu perdendo de 1-0 e virou no intervalo quando colocou o Alisson e o Jael no segundo tempo. Bastante confiante, né? Bastante contente com esse início do Grêmio, né, em 2018, que arranca com um título de Recopa, final de Gauchão, sobrou, a gente falava agora no outro bloco, né, sobrou em várias partidas, aí fez o resultado já no primeiro jogo, no primeiro tempo, né? E então, existe muita confiança que se possa já fazer um resultado agora bom e praticamente definidor. Mas tem que respeitar o Brasil. Em relação ao jogo, o enfrentamento do Brasil com o São José, eu também concordo que o São José foi melhor nos dois jogos. O São José foi muito melhor, mas deixou lamentavelmente, o gol e a bola que entra, né? E o São José não conseguiu, né? Apesar de ter várias oportunidades, não conseguiu. Onde é que ia jogar o São José, o Jacques? Centenário. Ia ser no Centenário. Centenário. Já estava tudo certo. Não, tudo certo não, mas já havia uma conversa, né? Caso passasse, seria o Centenário. Porque o do Novo Hamburgo não tem condição, o tamanho... Milton Machado já estava louco para fazer uma O segundo rendinha. jogo seria na Arena, né? O segundo seria Na Arena. Segundo. Então, para o Colorado, Jacques, ainda a esperança ainda é o segundo jogo em Pelotas, para que o Grêmio não ganhe esse título. Né? E havia acho que esse aí. a oferta né? dos Difícil. 2 jogos na Arena, se quisesse, né? Sim, podia sair O negócio. Veranópolis já fez isso, né? Em relação ao Internacional, já uma ou 2 vezes. Algumas né? eliminatórias. Acho que 2 vezes, né? E aconteceu agora Vendeu no o mando de Paulistão campo também. e jogou as 2 do Beira-Rio. Não, 2 vezes não. Uma ou 2, eu não me lembro. Uma com Já certeza. aconteceu, Uma só com não recordo certeza. o ano. E no Paulista aconteceu isso agora, com Bragantino e Corinthians. Não é proibido no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Brasileiro, sim, não pode. Mas em outros regulamentos de outras competições, isso é permitido. Então, seria uma possibilidade. Né? Aí depende se tem interesse financeiro. Chamada inversão de mando, né? Quando É, se joga na exatamente. casa do clube grande 2 vezes. Não funciona aquela arquibancada, Jacques, aquela frontal ali no Pastareia? Aquela arquibancada, ela está tudo ok e está nos mesmos padrões da arquibancada nova do Bento Freitas, do Brasil. Mas por algum motivo especial não foi liberado Porque daí pelo daria, Corpo de né? Bombeiros. Porque Aí daí daria. daria. E a Bastaria. altura de cada degrau que Eu não- estaria em desacordo com a norma atual. É o que eu tenho, não sei Exatamente, se confere. exatamente. Talvez assentos ali já resolveria a questão. O único estádio interditado é o do Zequinha, está sempre interditado o estádio. Isso que eu perguntei da arquibancada, porque o estádio, tirando o gramado, que eu acho que não é adaptável hoje para o futebol brasileiro e até para a prática do próprio São José em desenvolver futebol, mas está sempre interditado e é um estádio aconchegante, central em Porto Alegre. Exato. Tem arquibancadas ali em quase todos os setores, tirando atrás Não da tem nada bandeira. móvel ali, tudo é E fixo. tudo coberto, né? O estádio é inteiro coberto. Só falta uma grama natural. só falta Eu grama acho que aí dá até para a dupla Grenal passar alguns jogos daqui a pouquinho de menor público para o Zequinha, quem sabe. Uma alternativa. Aliás, Agora- Rec, falando em jogos da dupla Grenal, o portão 10 do Beira-Rio vai ser liberado no jogo treino com o Caxias. Na parte alta, Na né? parte alta, na parte superior. Então vai ter torcida nesse jogo treino. Né? É bom destacar porque às vezes o pessoal vai estar em Porto Alegre, não tem tanto o que fazer no sábado pela manhã, tem essa possibilidade de ir no jogo. Agora, essa situação, há pouco o Maurício noticiou aqui, do Carpegiani demitido no Flamengo, beira o ridículo, né? Tá bem, é um clube que está se reestruturando, está pagando as contas, não sei que tipo de contrato fizeram com o Carpegiani. O Carpegiani bem que não queria mais ser técnico do Flamengo, queria ser coordenador técnico, ia trabalhar junto com o Rodrigo Caetano. Foram os dois para a rua. O Rodrigo Caetano já estava há bastante tempo lá. Agora, o Carpegiani vinha de um bom trabalho no Bahia, né? Não classificou para uma final de Campeonato Carioca, tá, e aí? Morreu quem com isso?
Mas é sempre assim, a corda rebenta sempre no lado mais fraco, né? Então, o dirigente, quando aperta a coisa, né? A primeira situação é o técnico, né? Agora é o Rodrigo normalmente Caetano. ocorre. Rodrigo Caetano vinha beliscando, o Flamengo vinha chegando aí nos campeonatos. E ele conseguiu reestruturar o Flamengo, dar uma cara de organização. Acho que no mercado de futebol o Flamengo mudou um pouco a fotografia. Tanto é a chegada do Diego, um jogador mais sério, isso, aquilo. Agora acho que faltou continuidade, acho que o Flamengo estava beliscando. E aí entra o contraditório. Os clubes que vencem, os clubes que venceram a Libertadores, a último Grêmio, Renato com 3 anos já indo de trabalho. O Mano Menezes, a Copa do Brasil, fechou 3 anos, esse ano fecha o 3º ano. O Corinthians com o Carille vai o 2º ano campeão brasileiro. Então, o futebol tem algumas receitas que são lógicas e tem um caminho. E eu acho que o Rodrigo Caetano estava seguindo esse caminho, trocou o treinador, mas o Carpegiani vinha de um bom trabalho. Então, acho que é o Flamengo. O Flamengo estava se encaminhando aí para beliscar, vinha beliscando. Agora quebrando essa sequência. Agora, os cartolas aqui do Rio Grande do Sul que não gostam do Carpegiani, especialmente os ligados ao Internacional, devem estar dizendo, viu? Por que não dá para contratar o Carpegiani? O Carpegiani tem durado pouco nos clubes, né? Tem ficado muito pouco nos clubes. Não tem feito um trabalho longo nos clubes. Mas aí tu denomina que é o problema da personalidade do Carpegiani ou são os dirigentes? Aí a gente tem que avaliar também o histórico do profissional, né? Eu me lembro da primeira passagem do Carpegiani pelo Internacional, foi polêmica, que tiraram o Carpegiani na madrugada para colocar o Daltro Menezes. E eu me lembro do dirigente Elias Freitas, do Internacional, diretor de futebol, dizer aquela célebre frase que quanto mais convivia com os homens, mais admirava os cães. Foi uma rasteira que deram de madrugada para mudar aí, para tentar ganhar o Campeonato Gaúcho de 1985. Em 89 eu já era setorista do Internacional. Carpegiani pagava o preço da franqueza. Um dia eu disse para o Carpegiani, se eu colocar essa entrevista no ar, tu vai perder o cargo. Ele disse, não, mas é isso que eu quero dizer. E aí, o Carpegiani chamou os dirigentes incompetentes numa entrevista. O Carpegiani não manda dizer. Né? Mas agora está até mais comedido e tudo mais. Vinha de uma grande campanha no Bahia, até achei que ia durar. Vem aí Campeonato Brasileiro, está jogando Libertadores da América, tem Copa do Brasil, aí perdeu o Carioca, tá bem, perdeu o Campeonato Carioca. Mas aí eu acho que ele já saiu no pacote Rodrigo Caetano, por ser com um pouquinho da confiança. E até voltando um pouquinho na questão Carpegiani no Inter, quando o Inter encerrou o ano passado o seu desempenho na Série B, o vice de futebol declarou, pós-jogo contra o Oeste, que o treinador do Inter para 2018 seria um treinador pronto, né? Com experiência, com estofo dos grandes clubes de ponta do Brasil. E o Carpegiani fazia uma campanha excelente no Bahia naquele momento, até achava que daqui a pouquinho poderia despontar o Carpegiani, além do Abel, seria uma alternativa. E aí ele não vem para o Inter por questão de performance, ele vem para o Inter por essa cultura que o Inter adquiriu nos últimos anos da vaidade, de prevalecer a turma, de prevalecer os amigos e de não fazer analítica profissional, de colocar o profissional no lugar certo, o profissional que vem desempenhando um bom papel, que vem trazendo resultado. Prova disso é o executivo do Inter, que é o mesmo de 2018, é o mesmo que fez a campanha de 2015 da Série B, é o mesmo que surgiu em 99 no clube. Então, essas coisas no futebol é que tem que terminar, tem que avaliar mais se a performance, o número do profissional. E uma coisa, Rec... Eu até não sei se o Carpegiani ia dar certo ou dar errado no Internacional. A verdade é o seguinte, se pegou uma cisma com o Carpegiani, né? O Carpegiani, enquanto o presidente Fernando Carvalho apitar alguma coisa no Internacional, não vai treinar o Internacional, para ser bem claro. E o Falcão também. Vamos falar linguagem aberta, se nós estamos mas aqui... o Falcão já veio 3 vezes. Falcão já veio 3 vezes. Não, mas o Falcão, ano passado, com o Retrasado. Fernando Carvalho, ano retrasado, o Fernando Carvalho estava ali. Não, é só tu pegar. Não, mas quando o Carvalho entrou... Não, ele entrou, o Carvalho entrou e colocou o Rotti. Quando o Carvalho entrou, no mesmo dia tirou o Falcão. Não, exatamente. Mas Carvalho e Pífero são a imagem e semelhança. Se o Carvalho tinha influência já antes de assumir oficialmente, o Falcão já não treinaria. O Falcão treinou naquela época porque tentaram fazer do Falcão massa de manobra. Porque a vaca já tinha ido para o brejo. Era só para não cair. Aí colocando um símbolo do Internacional, o Pífero, com a opinião até que pode ser contrária do Carvalho,
colocou o Falcão. Mas o Carvalho tanto apitava que depois voltou. O que eu quero dizer é o seguinte, a influência, agora ele não está também, mas ele tem influência. Mas saiu Ou por tu acha que causa não tem disso. um pouco da mão dele no Odair? Tem. Com certeza, pelo histórico, como teve com o Guto. Guto, Não, claro. não, mas eu queria voltar, aí que tá. O Falcão veio antes de começar o turno. O Celso Roth pegou um turno inteiro. E aí entra uma jogada que aconteceu agora com o D'Alessandro. É difícil falar isso. Do Inter tu não consegue desenvolver futebol, tu só fala de problema. Na realidade, trouxeram o Falcão pensando em recuperar um segundo turno, e aí tu vai concordar comigo. Isso. Já pensando no pleito eleitoral do final do ano. o garoto propaganda. Usar o Falcão como um bom desempenho em campo e absorver já lá no final uma eleição daquele grupo que já estava um pouco estremecido. O que aconteceu? O retorno do D'Alessandro também foi a mesma questão. Tanto é que o D'Alessandro está dando declaração aí hoje, defendendo a atual gestão num pleito eleitoral, que é um absurdo isso. Um funcionário do clube, por mais que seja ídolo, fazer esse tipo de colocação. Mas o Falcão... E aí é que entra os problemas do Falcão Inter. deram Hoje, o que quê? tu quer dizer, 5 aquela antes do jogos? Grenal. Eu digo hoje... Nos dias falando atuais. agora, nos dias de hoje, naquele pós-Grenal ali, véspera de Grenal, o jogador da importância do D'Alessandro, um ídolo com a representação, fazer um discurso político, defendendo o gestor político no clube, mediante a torcida. Isso é absurdo. Foi visto dias antes no escritório de Fernando Carvalho, na Tobias da Silva. Não, mas aí é que eu vou me prolongar. Aí tem que ser muito inocente para achar que o D'Alessandro fez essas declarações espontaneamente. Isso aí está articulado com o gestor que trabalha com ele o dia a dia. Ele conhece os caras, então é muita inocência ou se fazem, isso não existe. E esse é o reflexo do Inter não conseguir o desempenho, uma performance. O problema do Internacional é o seguinte, é a falta de criatividade. O Moledo é falta de criatividade. O Macedo no futebol é falta de criatividade. A insistência com o Cabreira nas divisões de base é falta de criatividade. O Grêmio se refez quantas vezes? Mesmo ganhando. O Grêmio se refez. Quer dizer, o Internacional às vezes parece que emperra em algumas coisas e não vai. E outra, por mais que se diga que o Macedo não montou o time do Inter que caiu para a Série B, montou sim. Estava lá sim. Quem contratou o Anselmo foi ele. Ele foi, inclusive, buscar o Anselmo. Quer dizer, Não, mas vamos ponderar. O papel do executivo de futebol hoje no futebol brasileiro é a linha de frente dos times que fazem boa performance. O do Grêmio faz um papel de linha de frente, o do Palmeiras, o Alexandre Matos, o próprio Rodrigo Caetano no Flamengo. No Inter, ninguém... Tu pergunta, faz uma enquete aí, que a gente está falando agora. Faz uma enquete que o torcedor, ninguém sabe quem é o Jorge Macedo. Por quê? Porque o Inter ainda aplica uma política antiga. A política do apadrinhamento, não do executivo, não do profissional tomar partido das situações do clube. Nessa linha, ontem quem deu a entrevista pós-jogo não foi o Duda Crefe, não foi o presidente Romildo, foi o André Zanotto. Como acontece no Palmeiras, como acontece no Flamengo. Não, mas os dirigentes do Grêmio falam antes e Não, depois. mas eles não falam. A Ontem entrevista foi coletiva. uma outra circunstância que eu ainda não sei qual é. Mas eles normalmente falam Todos falam. Falam Todos os políticos. A questão é que o Internacional... O Zanotto é quando é mandado. Claro. A E questão o do é que Inter nem é assim. que o Internacional, ele é uma questão cíclica, né? A gente paga pelos erros. O Grêmio também passou por uma segunda divisão, pagou pelos erros e agora tem que tratar de reverter toda a situação e seguir o seu caminho. O Internacional não vai resolver isso a curto prazo, né? Isso é uma situação... tem técnico que não aceita trabalhar no Internacional, tem jogador que não vem para o Internacional, tem uma série de situações que aos poucos vai ser corrigido, isso é corrigível, né? Mas é evidente que hoje o que se vê lá do Internacional é articulação política para já pensando na próxima questão de campanha desculpa, e tal, Maurício, porque só pra, a situação não Só para complementar a tua boa, colocação, eu denomino a situação do Inter de não progredir, é forte a palavra, mas é incompetência ou insistência nas velhas práticas, por quê? Tu pega o próprio Grêmio, quando caiu para a segunda divisão em 2005, 2004 e subiu em 2005, o Grêmio com o Mário Sérgio não tinha 6 jogadores no vestiário. Não, e a O Grêmio renda de fez um Série B. time. E renda de Série O B, Grêmio cara. fez um time na Série B com Somália, Lipatim, Scalona, Marcel de camisa 10. O Inter da Série B, para deixar claro aqui, o Inter da Série B faturou 289 milhões no ano. E o Grêmio, campeão da Libertadores, faturou 299 milhões no ano.
Então, onde é que está essa diferença? A situação do Grêmio era muito mais difícil. É a Era muito mais administração. difícil. O que nós, colorados, somos veementes nessa crítica é que o Inter não precisava estar passando por que está passando, diferentemente de outras épocas. Década de 90, que nós passamos sem ganhar, mas se tinha um orçamento escasso, não se tinha todo esse esbanjo do futebol. E o Grêmio mesmo é um exemplo prático da dificuldade. O Inter não teve essa dificuldade. Eu sempre brinco, falando sério, que o Internacional é o time que mais contrata no planeta. Eu agora estou ouvindo dizer que o Internacional vai contratar outro centroavante. O Internacional vai contratar outro centroavante. Eu não sei a que preço, a que custo, mas eu não sei se o Internacional precisa efetivamente contratar mais um centroavante. Então, por que contratou o Roger? Tem o Brenner, tem o Nico Lopes, que pode jogar por ali, tem o próprio Potker, que pode ser deslocado. Mas contratou 5 jogadores de 2017 até hoje da mesma função. Todos jogam na última. Dá 10. O Inter não conseguiu contratar o atacante que fazia a função do Tyson. Trouxe o Wellington Silva agora, mas não tem sequência. O Inter contratou 5 de última característica, o Jax. Pode ser que o Nico Lopes caia pelos lados, o Nilmar caia pelos lados, mas tem a função do último. Todos os jogadores do Inter contratou 7 laterais. Um clube como o Inter, que fatura, contratou 7 laterais para acertar ou não acertou Quais um. são os 5 que você fala da beirada? Não, o que eu falo que não é da beirada. Nico Lopes, William Potker, Damião, tinha o Brenner que saiu pro Botafogo só para pegar lá atrás. E o Robertson, que inventaram ele como meia. E o Roger? Não, eu vou falando do ano passado. E aí esse ano veio o Roger. Eu estou falando de característica de último. Aí nós não tínhamos um jogador que faz o facão pelo lado, o jogador aquele do desafogo. Aí o Inter joga num 4-2-3-1, pega o segundo volante que veio do Sport e põe na extrema esquerda. Pega o William Potker, que foi centroavante e goleador na Ponte Preta, coloca na extrema direita. Aí é difícil de fazer futebol. Mas tem que considerar também que, embora a vitrine hoje da Série B é uma vitrine bem melhor do que já foi, é televisionado, tem muito jogador que se nega a vir. E o Internacional passou de uma situação na Série B que passou uma boa parte do tempo que não estava entre os 4, jogando na Série B. Então mas isso levou a buscar eu acho que isso aí jogadores. Já passou no futebol. O jogador vem por dinheiro, hoje por profissionalismo. O Roger não foi pro Corinthians, veio pro Inter. O Potker não foi pro Corinthians, veio pro Inter. O Wendel foi campeão brasileiro com o Corinthians, veio jogar a Série B com o Inter. Mas podia ir em quase ascensão. Exatamente. Hoje o jogador vê muito isso e eles também pesquisam bem isso. Que é a estrutura. O Inter fala-se muito em não ter dinheiro, não tem dinheiro. Isso é um discurso para amenizar um pouco o torcedor das coisas erradas que são feitas. Entra ano, sai ano, o Inter contrata muito jogador. Agora, da questão financeira, Rec, que o Felipe falou, foi apresentado ao Conselho do Grêmio, a receita no passado foi bem maior, foi de 341 milhões a receita bruta do Grêmio no passado. Mas daí com venda de jogador. A receita bruta do ano passado. Eu li no jornal aqui, eu não tenho informação para passar do Grêmio, mas essa informação que eu coloquei dos 299 milhões é sem a venda de jogadores. Eu estou falando de orçamento. E quando eu falo do Inter, eu falo de orçamento. Quando entra a venda de jogadores, aumenta esse bolo. Na matéria que foi divulgada no site do Grêmio, em 2017, o Grêmio obteve receita bruta de 341 milhões e 200 mil reais, sendo 112 milhões e meio acima do ano anterior. Isso é o que está oficialmente no site do Grêmio. A questão não é dinheiro, o dinheiro tem. Exato, a questão não adianta a gente falar em números, o dinheiro tem, a questão é acertar na contratação. Acertar na contratação e no time, né? Mas foi falado aí em situação de franqueza, né? O Renato também é um técnico que é bastante franco, né? E a franqueza dele pode custar agora essa situação da denúncia não vai dar nada. No tribunal. Cesta básica. Se comentou que se tem uma infração, o procurador tem que denunciar, está correto, se existe, tem que denunciar. Se comentou que determinadas situações pode fazer, outras não pode fazer, mas o artigo que os dois foram em cursos, o Renato e o Kahneman, é no 258, que ele diz que são demais infrações à ética desportivas não elencadas. É um artigo completamente genérico, que pode se enquadrar qualquer coisa.
Então, existe lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva uma série de atos ali, rixa, cuspir, atos de discricionariedade, todos eles listados. E aí, no final, tem esse 258 lá, que diz que outros atos de... que nós não falamos ainda... A ética, né? Agora, não vai haver julgamento, já vou lhe dar essa barbada. O que eu discuto é o seguinte, que infração é essa se faz parte da regra? Se tomar o terceiro cartão amarelo, vai ser punido com a suspensão automática? Assim como tomar um cartão amarelo, toma o segundo no mesmo jogo da expulsão, assim como fazer uma falta. Pode fazer uma falta durante a partida? Não pode. Se fizer a falta, vai ser punido. O juiz vai marcar a falta e, se for uma falta de determinada gravidade, vai dar o amarelo. É uma lei burra, porque... Então, quem é que diz que está enquadrado isso? Mas existe, né? Eu fui pesquisar isso aí, Rec, para tentar trazer algum precedente, alguma situação, tá? Estão falando aí que é difícil de provar que isso ocorre. Difícil nada, é só pegar a televisão, o rádio aí, vários técnicos, vários jogadores já falaram isso. E os procuradores não denunciaram, na sua grande maioria. Pouquíssimos denunciaram. Tem um caso não sei se tu vais lembrar, do Valdívia, no Palmeiras, que pegou 2 jogos e esse caso não teve, ao que eu recordo, não teve julgamento em instância final, porque ele ia jogar na seleção brasileira, então ele não ia jogar os próximos jogos aqui na seleção chilena, perdão, e ele não ia jogar o Valdívia, que nós estamos falando é o do Palmeiras, aquele. Chileno. O chileno, né? Não é o do Internacional. E aí ele chegou a pegar 2 jogos, uma oportunidade. Mas assim, é uma jurisprudência isolada. Isso aí eu não creio que o tribunal vai aceitar esse enquadramento, porque esse enquadramento de infração genérica de ética, isso aí faz parte do jogo. Assim como se o jogador, os árbitros não dão os cursos e não digam, pode fazer a falta, bom, você pode fazer a falta, você é punido com isso. Você, se fizer uma falta mais grave, é amarelo. Se fizer uma falta muito grave, pode ser expulsão. Se tiver 2 amarelos, é expulso. Mas quem é que diz que essa sequência feita propositalmente é uma infração à ética? Isso aí nunca foi infração à ética. Isso não tem enquadramento no 258, no meu modo de ver. E eu acho que isso não vai chegar a lugar nenhum. Não, vamos fazer um acerto antes. O ano passado, o Zago e o Galliano foram enquadrados também num artigo que não tinha muito a ver. Fizeram um acerto antes. Faz um acerto, encaixa ali, paga a cesta básica e tá tudo certo. Pagam valores. Se for primário e não tiver antecedentes, é possível converter numa pena de multa em caso de condenação. Mas no meu modo de pensar, pela interpretação literal do artigo, que traz uma situação genérica, tem que aplicar o bom senso. Então eu vou ter que entender que o jogador que faz falta, ele é antiético. Então eu vou ter que entender que o time que praticou mais de 40 faltas no jogo, a partir dali ele é antiético. Então eu vou ter que entender que o rodízio de falta em determinado jogador, como há pouco buscaram o Luan várias vezes, né, que era um, outro, e ia fazendo até que o árbitro foi lá e advertiu, chega e deu o amarelo. Então eu vou ter que entender que isso é infração à ética, né? Então eu acho que tem que aplicar um bom senso. Isso aí nunca foi enquadrável nesse dispositivo. Diga, Maurício. Não, Rec, começamos o assunto falando do Flamengo. Só para fazer uma ordem cronológica, porque essa ordem segue. Às 5h23, o Flamengo anunciou que demitiu o Rodrigo Caetano. Um pouco depois, 10 minutos depois, anuncia que demitiu o Carpegiani. E 1 hora depois, às 6h30, anuncia que demitiu o Moser, que era supervisor do clube. Também demitiu o Jaime de Almeida, que era auxiliar técnico, e o preparador físico. Fizeram uma limpa. Limparam tudo. Aquele varre, vassourinha, passou... Varre. Fizeram uma limpa aí. O Inter não tem isso. Ainda bem que O eu tenho Inter, o contrato resultado dá O mais... Inter está estabilizado. Dá mais cadeira perpétua ainda. O Jacques estava comentando aqui, ainda bem que tem contrato de São José, né, Jacques? Tem contrato de São José, a multa é alta. A multa é alta? Tu não está à disposição no mercado? E quase São José no segundo semestre. Série D. Série D. E vai conseguir disputar? Sim, conseguimos. E com o resultado das semifinais, nós conseguimos vaga para a Série D do ano que vem e Copa do Brasil do ano que vem também. Porque tem a questão financeira, né, que não cobre todos os custos. Exatamente. Quer dizer que chegar nesse ponto aí já deu vaga para a Série D e para a Copa do Brasil de 2019. 2019. Caso a gente conquiste o acesso à Série C esse ano,
Aí eu não sei como é que fica essa vaga da Série D se passa pro de trás, né? Pro Avenida, vamos dizer assim. Passa para a Avenida. Passa pra Avenida. Mas com o título de campeão no interior do Gauchão desse ano, já nos deu vaga da Copa do Brasil do ano que vem e da Série D do ano que vem. Mas a Série D não é mais uma indicação da federação, aquele clube que está disposto, que está preparado, ou existe uma classificatória para disputar a Série D? Existe. Caso o clube não esteja preparado financeiramente para disputar, aí as vagas vão passando lá Isso, é isso que eu pros falo. Elas posteriores. acabam abrindo. O Piranópolis já desistiu, o Ipiranga já desistiu. Mas o Ipiranga não está na C? Tá na C. Agora o sim. Ipiranga fez boas campanhas na Fez. C. aí, né? Mas já teve anos que ele se classificou e desistiu. Desistiu. Né? Por É, falta de gestão condições financeira. financeiras. Aí é que começa a abrir vaga para... E hoje a C está muito atrativa, né? Hoje, inclusive, a Série C já paga um valor bem considerável para a equipe que disputava. Em termos de orçamento, em que posição estava o Zequinha entre os 12 Rec, que jogaram a eu tenho competição? certeza que entre os 3 últimos. Certeza absoluta. Avenida, Avenida São José. E mais alguém. São Paulo não, porque São Paulo eram os galácticos da linha do parque. Mas qual é o segredo do São José? Porque o São José, ultimamente, faz boas campanhas no Gauchão. E a gente vê de longe, eu não tenho acompanhamento de perto, mas tem uma boa estrutura, né? Mas é bom a gente até... É bom. É a continuidade. Onde é que treinam os juniores ali? Tudo ali. Tudo. Juniores, juvenis, infantis, sub-15. Tudo no anticampo ali? Tudo no gramado, no Tudo no estádio. sintético. Por isso, o clube não tem condição de trocar para o grama natural, não tem centro de treinamento, não tem dinheiro para alugar campo, né? Para treinar fora. Por isso acaba... E é um clube que nem a pergunta, né? E vem lá de trás de anos. O São José, tirando a dupla Grenal, é o único clube no estado que disputa o ano todo, equipe profissional, sub-20, sub-17, sub-15. Ainda assim consegue disputar. Nós temos 4 categorias que disputam o ano todo, Rec. Só a dupla Grenal e o São José tem isso. O Passarinho me contou que o Milton Machado vai bancar um centro de treinamento, é verdade? E vai melhorar ainda mais. Seria maravilhoso, mas eu não acredito. Não? E Ali pelos lados da Fiergues, não? Não. Eu não, ouvi alguma coisa assim, que iam comprar um centro de treinamento. E Assim como eu ouvi também, aliás, eu ouvi não, disse aqui o técnico do São José, o Benhur Pereira... Não, que técnico do Cruzeiro. O técnico do Cruzeiro, Cruzeiro, claro. Cruzeiro. Óbvio que é do Cruzeiro. O São José é o Jacques. não, Técnico do não, Cruzeiro disse aqui que o ano que vem termina o estádio do Cruzeiro. Que a tendência Só que ele é- falou antes de cair, agora já não sei. E aí, com relação ao São José, Jacques, há uma perspectiva de, se não trocar por grama natural, melhorar pelo menos a grama sintética, utilizar talvez o modelo do Atlético Paranaense, que é aprovado pelos jogadores? Sim, isso sim. Nesse dezembro, até o final do ano, a grama deve ser trocada. Vai ser trocada. Vai ser isso, trocada por uma mais moderna, né? Porque essa grama tem 8 anos atual. Mas nos explica uma tática. Eu acompanho os jogos do Gauchão. Aí o pessoal reclama da grama, aí quando ia jogar no Zequinha, os caras molhavam a grama ainda. Hein? É pedido da federação em função do calor, né? No Para verão, baixar a temperatura baixar a do piso. temperatura. É que fica mais difícil ainda, a bola pica, vai mais rápido. Ela quica menos, né? Ela fica mais lisa, assim, mais rápida, né? Porque a Beira-Rio e a Arena, por exemplo, o pessoal molha, né? O jogo ficar mais rápido. E se ele no sintético, por causa da borrachinha, se molhar fica também mais rápido, mas ela quica menos. Eu assisti São José e Juventude. E o pessoal no jogo, o pessoal molhou ainda a grama. Ali foi um pedido meu. Ali foi um pedido meu para o jogo ficar mais rápido. Agora, Para ela quicar menos. Porque quando a bola sai do chão, Rec, ela sai do chão, um passe que ela alcança a altura do peito, se ela desliza na grama, ela corre. Ela seca, Pica muito. ela masca. Ela deixa o jogo mais lento, mais mascado. Mais... esse São José e Juventude incendiou o Grêmio pro Grenal. O Grêmio jogou bem contra o Internacional e aí é que deu o Grenal na outra fase. Não, Rec. Porque Foi virou a em 2 virada. minutos. Zequinha, São José saiu ganhando de 1-0 e o Juventude virou o jogo. exato. Segundo tempo. não. Virou em 2, 3 assistiu o minutos. Não Esse foi fato, culpa do São José, Rec. Esse fato é fundamental. Cada time teve ó. 11 jogos para fazer o que tinha que fazer. Não, e outra coisa. O Internacional tinha que ter chegado na frente, nós vimos falando no carro, o Internacional tinha que ter chegado na frente do Brasil e do Caxias. Não tem nada a ver com o São José. Eu estou dizendo que tudo tu pode pegar. A reação do Grêmio determinou o Grenal.
o Inter não fazer a sua parte, empatou 3 em 0-0, eu sempre cito aqui, empatou com o São Paulo de Rio Grande, empatou com o Cruzeiro, empatou com o São Luís de Juí. E o Internacional também podia ter tirado o Grêmio da competição, né? Mas Desde eu tava... que o Juventude também ganhasse do Ô, Rec, Veranópolis, que não ganhou do Veranópolis O também. Maurício pode me corrigir, mas E eu nem acho classificou. O Maurício Juventude pode- nem classificou. O Maurício pode me corrigir, mas eu acho que o Inter acabou na classificatória em 6º lugar. Quem o? Na classificatória geral, o Inter. Pode Agora, E vai somando as outras Não, fases. eu tava acompanhando hoje e eu vi o Inter tá em 6º, acabando em 6º. É essas coisas que são inadmissíveis. Nós temos que olhar o futebol como futebol, não como um romantismo, um achismo. A performance do Inter no Campeonato Gaúcho Foi ruim. foi horrível. E outra, pelo segundo ano, não vamos passar a mão por cima. Ano passado o Inter perdeu o Campeonato O Gaúcho Inter pro ficou em Novo Hamburgo 7º ano passado. e entrou na fase classificatória em 7º. Então essas coisas têm Jogando que ser com os analisadas. titulares. O Inter disputou uma Série B, foi o segundo pro América Mineiro, que tinha 1,5 milhão de folha. E o Inter com 9 milhões de folha, isso é inadmissível, isso não pode se admitir. Esse cálculo que o Felipe estava falando é fácil de fazer. Os 4 semifinalistas, por óbvio, terminaram na frente do Inter. O Caxias, que também caiu nas 6º. quartas de final, teve campanha melhor que o Inter. Não sei, o Internacional ganhou o Grenal, foi a 22. Não, né? não, mas o Inter é 6º. Tu pode até me corrigir, eu não vou garantir aqui que eu olhei. O Inter termina em 6º a fase classificatória. E esse O cenário... São José terminou com quantos pontos? no geral, É. 22. 22, tem a mesma campanha do Internacional. E Mas esse- termina à frente porque chegou a semi. Não, aí sim, eu tô falando em pontos. Mas olhando quem o trabalha... Brasil, o Caxias, o Grêmio tem mais pontos que o Internacional. Jacques, tu é um profissional do futebol. Vocês lá, no íntimo, com a diretoria, com o planejamento de futebol, vocês analisam os números, a performance. A gente aqui de fora, muitas vezes, analisa um ambiente que a gente não vive. Então, é inadmissível pegar os números, o orçamento, a qualidade de jogador individual e analisar essa performance do Inter é ridícula. Da Série B foi ridícula. Então, são essas sequências que fazem a gente fazer essas o Inter- críticas veementes. A atual direção se apega muito à herança maldita e esse negócio de Ministério Público e a esculhambação administrativa que estava o Internacional e ter que mandar 40 jogadores embora e ter que conviver com um salário de 500 mil por jogadores inoperantes como o Anderson, como o Seiras, que ganha 300 mil, está encostado, o Bob, que está aí ganhando bastante, que está encostado, né? O Internacional se apega a essas coisas. Só que o Internacional também já contratou 5, 6 laterais. O Internacional já contratou jogadores caros como o Roger, que não está dando resposta. Então, Não vamos a muito história está longe. se repetindo. Não vamos muito longe, então. O que eu faço com o Vasco da Gama, que não tem, eu acho, a qualidade individual do grupo do Inter? O Vasco fez o Campeonato Brasileiro ano passado, com um time mediano para o tamanho do Vasco, foi para a Libertadores. O Inter, nos últimos anos, não belisca nem a Libertadores, coisa que o Grêmio fez com times medianos, o Grêmio sempre chegava beliscando. O que eu vejo no Inter é que o ciclo acabou. E não é o ciclo acabou das pessoas. O Inter foi um clube formador na década de 2000. O Inter se preparou com a Lei Pelé, foi o primeiro clube a fazer contratos longos. Com o Nilmar, na época, Daniel Carvalho. O Inter vendeu o Fábio Rockenbach lá atrás, Pato. o Lúcio. Então, assim, não, o Inter tinha como discurso para o seu torcedor, para o mercado de futebol, vender 2 jogadores no ano. E o Inter fez isso até meados de 2011. O Inter vendeu quantos jogadores aí, desde o Fredinho, desde o Nilmar, Daniel Carvalho, Fábio Rockenbach, Lúcio, e aí vai, Pato. O Inter tinha essa filosofia como futebol. O Inter perdeu essa filosofia, o Inter se tornou um clube rico a partir de 2010, em vez de formador, começou a comprar muitos jogadores e começou a não formar mais os jogadores. Então, eu não vejo simplesmente... o Inter perdeu o caminho, o Inter perdeu o rumo da filosofia de futebol. Diga, Maurício. Para não ficar dúvida, Rec, o Caxias terminou a primeira fase com 20 pontos. Empatou os 2 jogos das quartas de final, foi a 22. O Inter terminou com 18. Ganhou uma partida e perdeu outra, foi a 21. 21, não é? Então 22. o Caxias terminou em quinto e o Inter em sexto. Já viu? Acertei. Mas aí não é pela quantidade de pontos. É por onde parou no meio do caminho. É que por assim, onde ó, parou. o campeão e vice são os 2 finalistas. Isso aí. Terceiro e quarto são os 2 eliminados das quartas de final. São José Da e semi. da Semi. Da semifinal. O São José e do outro lado o Avenida. Avenida.
São José em terceiro, Aí Avenida sim. em quarto. Aí o quinto é o Caxias, que fez mais Quinto é pontos o que o Caxias, Internacional. porque fez mais Sexto, o pontos. Internacional. Tá, mas é que a Aí diferença é sim. que eles continuam pontuando mesmo na semifinal, nas quartas de Sim, final. a ponto- Empatou, levou mais um ponto. Não, mas Então, tu não isso- está entendendo. Mesmo pontuando, eles têm menos pontos que o Inter. O Inter só é sexto porque ficou atrás dos 4 primeiros, por óbvio, do Caxias, que fez mais pontos, que parou na mesma fase que o Inter, e aí vem o Inter em sexto. Mas pela pontuação geral, o Inter seria terceiro, quarto ou quinto. Sim. Para não deixar dúvida com relação às vagas dos campeonatos, os classificatórios por conta do resultado do Gauchão. 3 representantes na Copa do Brasil, os 3 primeiros colocados. Caso algum dos 3 primeiros colocados já tenha a vaga vai para o quarto. Que no caso a dupla Grenal. No caso, a dupla Granal. No caso, o Grêmio. O Grêmio, se tiver uma vaga pela Libertadores, ele abre vaga para a Avenida. Independente da Libertadores, o Grêmio entra pelo ranking, assim como o Inter. Mas, por isso, a Avenida também já tem muito bem encaminhado uma vaga na Copa do Brasil. Para a Série D, são 2 vagas, desde que sejam pelo menos 2 vagas para o Rio Grande do Sul, porque a cada ano a CBF pode mudar a regra, uma vaga é para o campeão do interior, no caso, o São José. O Avenida ganha essa vaga caso o São José garanta uma vaga por outra via para a Série C. No caso, consiga o acesso da D para C. Aí o Avenida seria a primeira equipe sem disputar divisões nacionais na classificação. O teu sonho, Jacques, além de continuar esse trabalho no São José, onde é que o Jacques se projeta para o futuro? O que você Uma boa pergunta, né? Boa pergunta, Você Rec. se Tá preparou, você se preparou, estudou. Olha, Rec, eu não pensei nisso. Sinceramente, eu não penso muitos anos lá na frente. Eu penso em ser o melhor treinador que eu puder ser hoje. E as coisas vão acontecendo. Sinceramente, eu não. Tá, eu tenho um pro sonho. São José, o que você projeta? Eu tenho Série C em quanto tempo? Eu tenho um sonho pessoal, vou ser sincero contigo, de ser campeão de uma grande competição como a Copa do Brasil por um clube médio. Esse Pra depois chegar esse é o no primeiro grande grande sonho que eu tenho assim como técnico. Vou dar um exemplo. Luiz Felipe Scolari no Criciúma. Por exemplo, pode ser qualquer outra equipe que não seja das 12 grandes gigantes do futebol brasileiro, né? Péricles nessa Chamusca fórmula- no Paulista. Mas e nessa Exatamente. fórmula tem como? Paulista. É que Nessa ele não fo- fique que nem o Périx Chamusca, que sumiu, né? Chamuscando Que não pra fique ninguém nada. chamuscado depois do título. Mas nessa fórmula tem como, porque antes os campeões da Libertadores, os times da Libertadores não disputavam. Agora volta todo mundo já numa fase mais adiante, né? O Wagner Mancini no Paulista Exatamente. também. Wagner Mancini emplacou bem. Então- Eu acho que nessa linha que tu tem de trajetória e está planejando, o próprio Klemer. Se o Klemer for campeão gaúcho, em cima de um Grêmio campeão da Libertadores, um Grêmio bem montado, é um grande aporte para o E Klemer. podia ser o Jacques pelo E aí tu pelo vê... cômputo geral. Aí por existe... pouco. Aí no futebol... Pouco. Que aí no futebol não tem lógica, porque o Carille saiu de assistente do Tite, foi campeão brasileiro. Aí a gente faz umas avaliações aqui. Será que era a hora certa para o Odair assumir? Porque daí tu vê o Klemer, passou no Glória, o Klemer agora indo para a final do Gauchão e daqui a pouquinho tendo ou não tendo sucesso ou fazendo um bom enfrentamento, ele já se demonstra pronto para um próximo passo. Não sei se é o Inter, se é o Grêmio, um time dessa amplitude, mas esse é o caminho correto. E aí muitas vezes a gente se pergunta, né, nessa questão do Odair, que eu acho, como todos falam, que tem conhecimento de futebol, eu acho que agora tem que dar sequência para o Odair. Agora não adianta podar o Odair. E o Odair mostrou nos Grenais algumas imaturidades. Eu acho que no primeiro Grenal ele poderia ter lido melhor o jogo, nessas questões que nós falamos no início do programa, em esperar mais o Grêmio, né? Eu acho que essa vitória do Inter de 2-0 foi muito mais uma resposta do grupo de jogadores para si mesmo, para o torcedor, o estado anímico, né, psicológico, como se diz, do que simplesmente desenvolver futebol. Agora, para o Campeonato Brasileiro, tu não consegue fazer uma partida como o Inter fez no Grenal, uma partida de muito ímpeto, muita pegada. O Inter jogou num 4-2-3-1 com 3 volantes. Então, essas coisas tem que se Agora, avaliar. Quem conhece futebol tem que respeitar o trabalho, né? Não é só o título que vai... Claro que o título fica marcado, né? Mas não é só não é o título que vai fazer com que esse presta porque ganhou, aquele que ficou vice não presta. Marcelo que ficou Oliveira. terceiro não presta, né?
O Odair está muito marcado pela quantidade de gols, né? Grenal do 5-0, depois mais 2, depois mais 3, e é uma situação complicada. Mas se der tempo a ele tem qualidade, né? E esse cenário que é colocado aqui de terminar a fase geral, quem é que dizia no início do Campeonato Gaúcho que o Inter não ia, que só focava no Campeonato Gaúcho, que não tinha outras competições, se concentrava ali, não fez rodízio, ele fez uma preparação física, que era titular, depois botava um outro time para voltar aos poucos, não era rodízio, né? Ele era 100% focado. Quem diria que ia terminar em terceiro? E o Grêmio ameaçado né, começou com o time de transição, ameaçado de cair, né, e talvez não se classificar, termina exatamente em sexto para pegar o Inter. Isso nos facilitou muito, porque pegou exatamente em semana que o Grêmio não tinha outra competição, que estava descansado. Parece que inverteu, porque aí pegou o Inter numa semana que ele teve que sair para jogar mas aí eu uma acho partida da Copa do Brasil. E aí o Inter fez uma inversão. Não, mas a E tua aí o Inter constatação... bota o time até acho que botar o titular A tua também. constatação é corretíssima. E aí ele inverte a questão física, que poderia ser uma vantagem do Mas aí é Internacional, que faz uma tá. Aí é que eu inversão. falo que faltou um pouco do estofo do Odair. Aí o Jacques pode entrar aqui, porque não é a nossa área muito, é mais um palpite. D'Alessandro jogou 90 minutos. Não, aí que tá. O Inter teve 10 dias a mais de preparo que o Grêmio, né? Preparo FIA, eu digo preparo do planejamento ano. E aí o Odair, no meu ponto de vista, ele quis enfrentar o Grêmio de igual para igual espelhado. Num 4-2-3-1, de igual para igual com o Grêmio. Só que sem uma maturidade tática, o Inter não conseguia sair para o jogo. Eu acho que ele ia fazer valer, antes dos Grenais, a minha esperança é que o Odair fizesse essa blitz que ele fez no último Grenal, no primeiro Grenal. Não, ele quis implementar a filosofia que ele vinha trabalhando e jogou de igual para igual com o Grêmio. A equipe não estava madura ainda o suficiente para aplicar aquele plano tático e acabou levando aquele 2-0 no primeiro tempo. Tem que considerar também que se o São José fizer uma retranca, o Brasil provavelmente vai fazer a retranca dele agora no domingo. Ou quando a gente fala de times teoricamente de status, né, no mesmo plano, né, não é fácil perante seu torcedor se postar numa retranca, né? Depois ainda tem a imprensa que depois. Retranca é uma palavra não forte. É fácil, eu entendo, é que né? retranca é uma palavra postura, forte. né? Mas tá o Inter, pro postura, momento que vinha né? vivendo, não Não podia é se fácil. assanhar. Não podia perder Mas o no Grenal. segundo Grenal o Inter não se assanhou e o Grêmio fez. Mas não podia, mas que o Inter não conseguia no primeiro Grenal, o Inter estava inseguro, eu estava no que você está assistindo, inseguro. O Inter fazia questão de o Marcelo Lomba sair com o zagueiro, a bola de lado. Por quê? Porque não queria voltar naquele balão, mas em algum momento, às vezes, é necessário o balão. Às vezes Grenal- a tese tem que Exatamente. Mas no segundo exatamente. Grenal o Lomba deu balão, o Lomba fez cera, o Inter jogou com duas linhas de 4, final, o Grêmio 3-0. Fez o que vocês não, queriam. mas Ok. isso aconteceu foi no segundo Grenal. O Lomba ficava trocando passe com o Cuesta Isso. no segundo Grenal, no que tomou 3-0. Mas Também. o que deu de balão o Lomba... Quando a vaca já lançou- tinha ido pro brejo, né? Não. Mas a postura no primeiro tempo ela foi mais conservadora. Foi, Claro, foi. Né? claro. Então não dá para criticar muito o Odair nesse segundo Grenal, porque ele Não, acho que daí ele fez não, o tomou um gol aos ele não 47 saiu. do Exatamente. Aí eu desmanchou, acho. e depois Não, aí desmanchou. acho que no Odair, no segundo Grenal, ele fez o que tinha que fazer. Agora tu E tomou espelhar 10. e aí tomou, mas porque não tem o plano tático que o Grêmio tem. Mas O Grêmio- é que é o momento, não dá para comparar a diferença de qualidade em todos hoje os o Grêmio sentidos. tem um time Ó, assim. o time do Jacques joga futebol, né? É. Joga com a bola no chão. Olha, Rec, é o que eu acredito, né? E analisando o debate de vocês, daquilo que a gente observou na competição, hoje é muito difícil marcar o Grêmio, né? Hoje é muito difícil marcar o Grêmio. O Grêmio tem jogadores muito móveis ali, que jogam sempre no espaço vazio, que é o caso do Luan, o caso do Arthur. Tu ganhou do Grêmio e perdeu pro Inter. Mas assim, a diferença de qualidade da dupla Grenal para nós é muito grande, né? O investimento é muito grande, é muito difícil jogar contra eles. Mas mesmo assim, independente se o Grêmio começou com a transição ou não, se o Inter priorizou ou não, para nós é Grêmio e Inter, né? Para nós mesmo assim é a camisa que é muito forte dos dois, né? E nós terminamos 1 ponto atrás do Inter e 1 ponto na frente do Grêmio, na fase classificatória. E ontem,
naquela semifinal importantíssima, o meu lateral esquerdo do Mandai quebrou o braço no treino na véspera e eu não tenho lateral esquerdo reserva. Eu improvisei um direito na esquerda e ninguém sabe disso, devido à nossa limitação. Eu joguei todo o jogo ontem com o meu lateral direito reserva na esquerda. Eu não tenho lateral esquerdo reserva e nunca tive o campeonato inteiro. Se o meu lateral esquerdo machucasse como machucou, e machucou na véspera, quebrou o braço. Lá, né, já em Pelotas. Não, foi antes de viajar. Foi antes de viajar. Eu tinha que improvisar. E eu improvisei para te ver a limitação. E mesmo assim, com todo esse nosso sacrifício, que ninguém sabe, né? Sim. A gente consegue chegar entre os 4 melhores e quase chegar numa final histórica. Então, e voltando à questão dos técnicos, né? Eu tive 3 enfrentamentos contra o Klemer, né? E um contra o Odair. Eu acho que os dois são muito bons, e torço muito pelos dois. O Klemer ontem, aliviado no final do jogo, elogiou aos montes a nossa equipe. Eu conversei com ele no final do jogo, porque a gente percebeu, tanto eu como ele, nós percebemos que qualquer um que passasse era merecedor. Com certeza. Qualquer um. Qualquer um. Foi esse o nosso sentimento depois do abraço, aquela conversa que a gente teve depois do jogo. E, por outro lado, nós perdemos para o Inter de 4-0 no Beira-Rio. E o Odair veio falar comigo e... Eu me lembro de vocês conversando bastante. Numa honestidade muito grande, ele falou assim para mim: Jacques, o trabalho de vocês é muito bom, o time de vocês é muito bom. Aconteceu aqui porque tu veio para jogar. E tu acabou nos dando muito espaço. E é verdade, é verdade. Até aquele jogo ali a gente jogava muito ofensivo. A partir daquele jogo nós modificamos para jogar fora. E ele elogiou muito o nosso time, muito. O presidente do Inter, ao eu entrar no vestiário, veio falar comigo e elogiou muito o nosso time também. Isso para mim é de um orgulho tremendo, né? Vir de grandes treinadores, né? Que fizeram Conhecimento de trabalho. Conhecimento de trabalho. E algumas pessoas da imprensa de Porto Alegre, de Caxias, de Pelotas, citaram a nossa equipe como, depois da dupla Granal, a que melhor jogou futebol no campeonato. E eu fico feliz com isso, porque mesmo assim, mesmo não sendo retranqueiro, mesmo não fazendo o menos possível de ligação direta, claro que muitas vezes tu tem que fazer, porque tu é pressionado, tu é marcado. Como uma receita pequena, nós sermos considerados, vamos dizer assim, em terceiro lugar no campeonato, uma das equipes que melhor jogou futebol, eu me sinto orgulhoso disso. Diga, O Maurício. pecado do São José foi não ter feito o placar gol. no primeiro jogo, porque Sim. mereceu. O Clayton errou 2 gols aqui e o Porceles errou um no final do jogo lá, que eu vou te dizer uma coisa. Eram gols claros. A gente comentava durante o programa que 2.000 ingressos já eram um pouco para a torcida do Brasil. Pois o Brasil divulgou agora uma nota oficial no Twitter e nas redes sociais. Em decisão tomada pelo Grêmio na noite dessa quinta, o espaço reservado para a torcida chavante será de apenas 800 lugares na arena. Tal quantidade, segundo a direção gremista, foi definida porque é a mesma que será destinada à torcida do Grêmio no Bento Freitas. Então o Grêmio voltou atrás, porque o presidente Romildo deu uma entrevista para uma rádio Pelotas, o Rogério Belco citou na Rádio Grenal, que o Grêmio ia dar 1.700 ingressos para a torcida e 300 para a direção distribuir para quem quisesse. Essa era a informação inicial, mas a questão é que o Brasil também entrou com essa que de 800. tem a questão o princípio da reciprocidade, tem essa situação e tem o estatuto do torcedor, aquela questão dos 10%. Aí o que acontece? Os clubes conversam, né? E eles têm que chegar num acordo, ou senão vai ter que aplicar a lei. E aí lá com uma capacidade de 10 mil? 10 mil. 10.540. Né? O que eu escutei agora vindo para cá... Vai dar 500 ingressos lá. É que queriam dar 500 ingressos, quando os 10% seria 1.000. 1.000. Uma capacidade de 1.000, né? Então, por aí começou a gerar... Então agora essa é definitivo, 800? Definitivo, divulgado pelo Brasil, R$ 90 para a torcida do Brasil o ingresso. Uma pena. É uma pena, porque Torcida chavante ia invadir. não vai Porto fazer falta aquele espaço ali. Eu acho que o clube, em determinados momentos, tem que ceder. Se ele não vai ter prejuízo. Agora tem também o outro lado, o torcedor que cobra, né? Eu não posso ir lá, então é uma Diga, situação Aqui no delicada. Passo da Areia, no jogo de domingo à noite, 19h30, a torcida chavante colocou 1.200 pessoas. No Passo da Areia, Pagou tua folha do mês. na semifinal. E lotou toda a parte. Se Toda a parte tivesse de aquela Strasbourg. também, lotaria ali, porque os caras... Já voltamos, já voltamos.
Grêmio e Brasil de Pelotas fazem o primeiro jogo da final do Gauchão, domingo, 4 da tarde na Arena, com Anderson Daronco no apito. Provável Grêmio, Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Arthur, Ramiro, Everton, Luan com Jael. Se jogar o Maicon, aí sai o Jailson. Provável Brasil, Pitol, Éder Ciola, Leandro Camilo, Everton, Arthur, Leandro Leite, Valdemir, Calisson e Mossoró com Alisson Farias e Léo Bahia. A partida de volta será no dia 8, no outro domingo, no Bento Freitas, 4 da tarde, com o Leandro Voaden. Tricolor acertou o empréstimo do zagueiro Derlan, de 22 anos. Vem do Fluminense com vínculo até o final do ano. No Inter, Colorado treinou essa manhã no CT Parque Gigante. Damião, Potker e Dudu apenas correram ao redor do gramado. Volta a treinar amanhã e faz jogo treino com o Caxias no sábado, 10h30 da manhã, no Beira-Rio, com presença do público no portão 10 da parte alta. Após ser eliminado da semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo demitiu Rodrigo Caetano e Paulo César Carpegiani. Conforme já disse aí o Maurício, 800 ingressos para a torcida Chavante, 800 ingressos para a torcida do Grêmio lá na Zona Sul. E essa camisa aqui, nós do Vôlei Canoas, nós vamos distribuir já com uma promoção que faremos a partir de segunda-feira. Né? O Ali Gustavo na tua esteve mão, aqui. o autógrafo do Gustavo, né? Isso aí, tá aqui. Gustavo Endres, Tá aqui. campeão ali. Tá ali, ó. Onde é que tá aqui? Tá aqui. Tá ali a assinatura do Gustavo. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça a sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. É o melhor custo-benefício da cidade. Bem, tivemos aí mais um caso, né, Felipe Assunção, que vai ter que ser esclarecido. O escritório do Dr. Giovanni Gazen prestou serviços naquela reformulação do Beira-Rio, serviços jurídicos, tal, de controle da obra, em 2010, 2011, recebeu em 2012 e a nota teria sido emitida em 2016. Então, é uma situação que vai ter que ser esclarecida. E 80 mil ele recebeu. Se tivesse feito esse trabalho em 2016, seria antiético, porque ele era vice-jurídico. Mas em 2010 e 2011, ele não era nem conselheiro do Internacional, ele se elegeu conselheiro em 2014. Então, ele já prestava serviços lá atrás para o presidente Vitório Pífero. É mais uma questão que está mal esclarecida, ou a contabilidade do Internacional foi mal executada, a exigência fiscal muito mal constituída. Tem coisas assim que não dá para acreditar. É que eu, como integrante do conselho, para não também, não ir a fundo, eu, sabe, eu sou um crítico veemente a esse processo do continuismo no Inter, que é reflexo dessas atitudes, mas o Conselho Deliberativo, dentro do âmbito que podia fazer, fez. Criou lá sua comissão especial,
e encaminhou para o E Ministério essa Público. comissão que rechaçou essa nota. Mas por quê? Porque ela também faz parte desse circuito. A gente sabe disso, a gente conhece quem participa. Então, isso é um ciclo vicioso que já vem de muito tempo e, claro, estourou nessa má administração nesses últimos anos e principalmente a segunda divisão, porque também isso veio muito à tona por causa disso. Mas o Conselho encaminhou para o Ministério Público, que é o órgão que agora vai tomar as devidas atitudes. A gente já sabe, através da imprensa e através de proximidades, que tem 12 pessoas sendo investigadas nesse processo todo, então mais gente ainda. E gente que vai aparecer aí que não é muita surpresa, já apareceu no ano anterior, que Vai mesmo haver quebra de sigilo bancário. Exatamente. Então, já houve, né? Eu acho que Já isso alguns. serve para moralizar o Inter em primeiro lugar e moralizar o futebol brasileiro também. A gente tem que tomar cuidado muito com isso. Uma palhinha de cada um para encerrar o programa. Elvio Henriksson. O Grêmio está estabilizado, está tranquilo e tudo mais. Você teme que o Flamengo venha se fresquear de novo aí com essa saída do Carpegiani? Com o Renato? Não, Porque o não. Renato não tem contrato com o Grêmio, é de palavra só, né? Mas o Renato não vai deixar a seleção dele para pegar um problema, rabo de foguete. um rabo de foguete lá no... Essa situação hoje, a curto e médio prazo, não existe. Teria que nós chegar numa situação de que o Renato tivesse numa situação incômoda para poder sair. Hoje não existe a menor possibilidade de se pensar nisso aí. E se falava até que se o projeto da direção do Flamengo for esse, de esperar pelo Renato, então eles estão terminados. Não, aí não existe, né? Estão terminados. Secar alguém para ver se cai. Não é exatamente. projeto, aí é. Não, mas eu estou dizendo que às vezes vontade é uma coisa que daí passa, mas às vezes não passa. E pelo jeito o Flamengo insistiu bastante já nisso. Felipe Assunção, quer dizer que tu já negocia por uma vaga na Libertadores do ano que vem? Eu acho assim, que fazer um resumo como para o torcedor colorado, eu acho que dos menores problemas estão dentro de campo e na comissão técnica. Os grandes problemas do Inter estão estruturais, administrativos. Eu acho que o Inter tem que focar nessa Copa do Brasil. Eu acho que a lição do Grêmio serve um campeonato curto, dá para chegar e fazer uma campanha. O Inter tem muito mais para tirar desse grupo de jogadores, com o próprio Odair numa sequência, do que vem apresentando. Eu acho que dá para fazer um campeonato brasileiro, uma campanha boa, mediana, mas forçar na Copa do Brasil. Temos bons exemplos. O Milton Machado chegou a falar para você se vai concorrer à presidência da federação. E outra, ele chega a ponto de se entusiasmar e aumentar o investimento, por exemplo, para a Série D, pensando numa C? Não, Rec. Essa questão da federação não falou nada para a gente. É um assunto dele. E em relação à Série D, é o nosso principal objetivo agora para o segundo semestre. E é o nosso grande sonho desse ano. Tem como manter essa equipe que jogou o Gauchão e que foi bem no Gauchão? Né? Difícil. Difícil manter a equipe. Tivemos alguns jogadores que atuaram muito bem. Vale aqui salientar, por exemplo, o Everton Alemão, que na minha opinião, na minha visão, o Everton é um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele está no patamar de já alcançar voos maiores. Talvez nesse primeiro momento uma Série B. E é jovem, né? Jovem, 24 anos. Ainda. Talvez agora esse ano disputar uma Série B. Se ele disputar uma Série B esse ano, com certeza ano que vem, grandes clubes vão buscar ele. Tem ideia de quantos jovens do São José estejam jogando o Brasil afora? Muitos, Chegou muitos. uma época que eram 24. Só no nosso grupo de 24 jogadores de linha, são 12. Só no nosso grupo, são 12. Os que retornaram para jogar agora. Exatamente. Então, metade do grupo é oriundo da base. Mais alguma informação de última hora aí, Maurício? Não, a que está gerando maior Quem é que se celeuma especula essa... no Flamengo? Não tem especulações ainda porque saiu todo mundo, né? Oswaldo Tá só o- Oliveira. Não duvido. Permaneceu apenas o vice de futebol, né? Que fica muito fortalecido com ele que mandou varrer Você a falou, vassourinha. Oswaldo Oliveira, o que tem de Não, cascudo, não, se aí pegar tá. do Marcelo Oliveira, Oswaldo Oliveira, Eu acho- Celso Rotti. Eu acho que o Flamengo Levir vai... Coupe. Se o Flamengo fizer uma escolha dessa, um Luxemburgo, um Oswaldo Oliveira, continua na contramão. Eu acho que o Rodrigo Caetano tinha moralizado o Flamengo em Era o termos Zé estruturais. Aí o Flamengo vai voltar o velho jeitinho lá, carioca, é ruim isso. Eu acho que vai dar o Luxa. O Rote está aí. Vai ter o projeto do Rotti. Vai ter um projeto, então. Tem muito cascudo desempregado aí. Muito cascudo.
Falcão, Dunga, Marcelo nem sei se o Dunga, Oliveira. Marcelo Oliveira, Roth. Oswaldo Oliveira, Roth, Muitos desses. Lever Coupe, Vanderlei. Só nesses nomes você citou Felipão. uns 5 ou 6 perfis de técnico, né? De estilo de jogo. Abelão. Não, o Abelão tá Não, empregado. Abelão pode aparecer no Flamengo, não. Não. Podia aparecer no Inter, não. O Abelão cumpre contrato. O Abelão cumpre contrato até na adversidade. Cumpriu o contrato da Ponte Preta. Eu tinha medo, apesar de que eu achava que esse ano deveria estar o Abelão, mas eu tinha medo daquela informação que eu escutei tua que ainda há tempo ainda, né? Que em maio pode aparecer o Abelão, né? Sei lá. Mas agora seguraram o Odair, acho que fizeram bem. Até amanhã, Tite será a atração aqui.